A maior parte daquilo que se atribui à natureza humana não passa, na realidade, de um reflexo da mentalidade das massas. O homem comum olha para a multidão e acredita estar observando a essência do ser humano, quando na verdade observa apenas o comportamento coletivo de indivíduos dissolvidos na mediocridade, no medo e no instinto. A massa não representa o ápice do homem, representa sua forma mais degradada. Existe uma diferença brutal entre humildade e miséria, mas as massas frequentemente confundem as duas coisas. Transformam fraqueza em virtude, resignação em moralidade e incapacidade em pureza espiritual. O pobre honrado merece respeito. A miséria mental, não. Há homens simples que possuem dignidade e grandeza, assim como há multidões inteiras tomadas por inveja, ressentimento e covardia. A romantização da pobreza foi uma das maiores farsas modernas, como se a ausência de poder tornasse automaticamente alguém moralmente superior. A célebre frase, "A voz do povo é a voz de Deus", talvez seja uma das afirmações mais absurdas já repetidas pela civilização. A história demonstra exatamente o contrário. As massas são emocionais, impulsivas, irracionais e extremamente cruéis, quando movidas pelo medo ou pelo ressentimento. Foram massas que aplaudiram execuções públicas, perseguiram inocentes, queimaram livros, destruíram civilizações e entregaram poder a demagogos. A multidão raramente busca a verdade. Ela busca conforto, entretenimento e validação para seus próprios impulsos. Aquilo que é correto quase nunca coincide plenamente com aquilo que é aceito pela maioria. Se a maioria fosse naturalmente sábia ou virtuosa, não haveria necessidade de filósofos, legisladores ou homens dispostos a enfrentar a opinião pública. A moral não nasce do consenso. Se assim fosse, toda atrocidade cometida com apoio popular teria sido justa apenas por ter sido aprovada coletivamente. O homem que deseja desesperadamente a aprovação das massas inevitavelmente se torna escravo delas. É por isso que tantos políticos abandonam qualquer princípio moral em troca de popularidade. Não governam segundo aquilo que consideram correto, mas segundo aquilo que gera aplausos. Tornam-se atores da vontade popular, moldando discursos conforme o humor coletivo do momento. A necessidade de aceitação pública corrompe, porque exige concessões constantes à vulgaridade, ao sentimentalismo e à mentira conveniente. As massas não recompensam integridade, recompensam espetáculo. Não elevam os mais sábios, mas os mais hábeis em manipular emoções. O político verdadeiramente dependente da aprovação popular dificilmente permanecerá moral por muito tempo, porque a moral exige, em certos momentos, a capacidade de contrariar a multidão. E poucos homens suportam ser odiados por aqueles de quem dependem para manter poder, status ou prestígio. A verdade é que a civilização sempre foi sustentada por minorias disciplinadas, conscientes e capazes de agir contra o fluxo irracional do coletivo. Toda a grande obra humana nasceu de homens que tiveram coragem de desafiar o consenso, não de se ajoelhar diante dele. O que verdadeiramente diferencia o homem dos outros animais não é sua capacidade de destruir, competir ou sobreviver. Isso todas as criaturas fazem. O que distingue o ser humano é justamente sua capacidade de transcender o instinto. Justiça, honra, disciplina, coragem, lealdade, sacrifício e bondade não são negações da natureza humana, são sua expressão mais elevada. Quando se reduz a natureza humana apenas aos impulsos mais baixos, ganância, violência, covardia ou desejo, o homem é rebaixado ao nível de um animal guiado exclusivamente pelo instinto. Mas nenhum animal compreende o dever. Nenhum animal escolhe conscientemente sacrificar conforto em nome daquilo que considera correto. Nenhum animal morre voluntariamente por honra,
sustenta princípios diante da adversidade, ou age com misericórdia, quando teria poder para destruir. É precisamente essa capacidade de dominar os próprios impulsos que constitui a verdadeira grandeza humana. A natureza do homem não está em sua queda, mas em seu potencial de elevação. A brutalidade existe, sem dúvida, mas ela representa aquilo que o homem compartilha com as criaturas inferiores. Já a virtude representa aquilo que o torna singular. Por isso, é um erro profundo olhar para os vícios das massas e concluir que eles definem a essência humana. A multidão frequentemente opera pelos instintos mais primitivos: medo, inveja, ressentimento, desejo de pertencimento e necessidade de validação coletiva. O indivíduo dissolvido na massa tende a perder senso moral próprio, tornando-se mais cruel, mais irracional e mais covarde. Mas isso não revela a altura da natureza humana, revela sua degradação. A verdadeira natureza humana se manifesta justamente na capacidade de resistir à degradação coletiva. O homem honrado permanece honrado mesmo quando a desonra é recompensada. O homem justo permanece justo mesmo quando a injustiça é popular. O homem virtuoso não mede suas ações pela aprovação da multidão, mas por um senso interior de dever e retidão. As maiores civilizações da história não foram construídas pela parte mais instintiva do homem, mas pela sua parte mais elevada. Foram erguidas por indivíduos capazes de impor ordem sobre o caos interior, disciplina sobre o desejo imediato e princípios sobre conveniências momentâneas. Toda cultura que abandona esses valores em favor do puro hedonismo, do materialismo ou do culto à aprovação popular, inevitavelmente entra em decadência. O homem se torna verdadeiramente humano quando demonstra domínio sobre si mesmo. É na capacidade de escolher o bem mesmo, tendo a possibilidade do mal, que reside a essência mais profunda da dignidade humana.